Muita gente tem me perguntado qual deve ser o dividendo da Petrobras para esse ano de 2025. A gente chegou nesse valor bruto de R$ 3,29 a partir de um modelo muito coerente que eu desenvolvi e vou mostrar aqui para vocês. Observe que eu peguei dados históricos aqui do fluxo de caixa operacional e do Brent para a Petrobras de 2021 a 2024. E observe que nesse primeiro ano aqui de 2021, o fluxo de caixa operacional ficou nessa faixa de quase 38 bilhões de dólares. E o Brent nesse ano foi bem fraco, de média em 70 dólares o barril. E aí eu criei esse indicador fluxo de caixa operacional dividido pelo Brent, que no ano de 2021 foi de 534 milhões de dólares. Ou seja, para cada dólar do Brent, a Petro conseguiu gerar 534 milhões de dólares de fluxo de caixa operacional, o que foi bem interessante. Nos outros anos, em 2022, caiu para 491. Quanto maior esse indicador, melhor para a Petro, né? Mais rentável estaria a companhia. Em 2023, ficou de 523, já melhorou. E no ano de 2024, pessoal, foi o piorzinho, ficou apenas de 470 milhões de dólares a cada dólar do barril Brent, que também não veio muito forte, de apenas 80 dólares o barril. Observe que esse fluxo de caixa operacional dividido pelo Brent tem muito a ver com a produção comercial, ou seja, com a parcela da produção da Petro que ela de fato conseguiu vender. E no ano de 2024 foi a pior produção comercial desses 4 anos, ficando em 2.352.000 barris de petróleo por dia vendidos pela Petrobras. Então, analisando essas duas colunas, a gente percebe que quanto maior a produção comercial, maior esse indicador fluxo de caixa operacional dividido pelo Brent. Então veja, uma produção comercial forte, um indicador forte. Uma produção comercial fraca, um indicador fraco. Produção comercial forte novamente, indicador forte novamente. Produção comercial fraca, indicador fraco. Então, para 2025, o que a gente espera? Na própria mensagem da presidente aqui, ela fala que na produção e exploração, vamos aumentar a produção de petróleo em 100 mil barris de petróleo por dia, avançando rumo à marca de 2,5 milhões de barris de petróleo por dia em 2027. Então, para 2025 agora, pessoal, eu espero que pelo menos a Petro chegue em um valor de 2,4 ali, que já seria bem interessante, se aproximando de 2023 e 2021. E aí, esse indicador fluxo de caixa operacional dividido pelo Brent, eu estimei aqui uma média dos 4 anos, ficando ali em 504 milhões de dólares por cada dólar do Brent, né? E aí eu coloquei um Brent bem fraco aqui, de 65 dólares, mais fraco do que está atualmente. Se a gente pegar esse gráfico aqui, observe que o Brent está na faixa dos 70 dólares. E observe que para chegar nos 65 dólares, teria que se aproximar das mínimas aqui de agosto de 2021. Então, é um valor assim bem pessimista, esses 65 dólares por barril. Qualquer valor aqui acima já estaria bem mais interessante para a Petro. Mas, enfim, colocamos esse valor ruim aqui e mesmo assim o fluxo de caixa operacional que sai é de 32,8 bilhões de dólares. Observe aqui na planilha que se eu modificar esse 504 aqui, o fluxo de caixa operacional ele sobe, ó. Por exemplo, vou colocar aqui 550. Observe que o fluxo de caixa operacional já vai para 35,7 bilhões. E se o Brent melhorar, sei lá, vou colocar de 70 dólares aqui. Observe que também o fluxo de caixa operacional sobe para 38,5. Então já fiz aqui um modelo que depende de quê? Desse indicador FCO dividido pelo Brent e, claro, do valor do Brent, né? Então a planilha está pegando aqui esses 70 dólares do Brent, multiplicando pelo FCO dividido pelo Brent, e aí, claro, conseguindo achar aqui o FCO. Bem simples, mas bem coerente esse modelo aqui para a gente estimar o fluxo de caixa operacional. Mas o que a gente quer é o fluxo de caixa livre para calcular os dividendos. Isso porque a política de remuneração aos acionistas da Petrobras tem vários detalhes aqui, vocês podem ler no site de RI da empresa, mas basicamente a companhia deverá distribuir aos seus acionistas 45% do fluxo de caixa livre. Isso, claro, tem que ter lá um caixa de uns 6 bilhões de dólares, outros detalhes, mas basicamente é isso. Se tudo der certo,
45% do fluxo de caixa livre vai para o bolso dos acionistas. Então eu adicionei essas 3 colunas aqui no meio, pessoal. Fluxo de caixa livre nos 4 anos ficou dessa forma aqui que vocês estão vendo. Em 2024 também foi o pior fluxo de caixa livre desses últimos 4 anos. E observe que o fluxo de caixa operacional menos o fluxo de caixa livre não dá o CAPEX. Muita gente fala que o fluxo de caixa livre é o FCO menos o CAPEX. E não é exatamente isso. É uma parte do CAPEX. O CAPEX seria o investimento total da Petro ali no ano, que de 2024 ficou em 16,6 bilhões de dólares. Foi o maior investimento aí desses últimos 4 anos, mas se você pega o FCO menos FCL, você vai ter apenas 14,6 bilhões para esse ano de 2024. Então não é exatamente o mesmo valor. No ano de 2024 ficou aqui em 88%, essa diferença entre o CAPEX e o que de fato entrou ali na conta para calcular o fluxo de caixa livre. Não sei se ficou claro, mas para calcular o fluxo de caixa livre, você pega o FCO e subtrai pela diferença aqui entre os 2 anos e você vai obter, por exemplo, aqui em 2024, 23,3 bilhões de dólares. É só pegar o 37,9, subtrair pelo 14,6, você encontra 23,3. E não subtrair pelo CAPEX, que foi de 16,6. O CAPEX é mais forte, normalmente. Em todos os anos, o CAPEX foi mais forte. Claro que em 2022 e 2023, essa diferença aqui foi quase igual ao CAPEX. Mesmo assim, foi um pouco menor. A gente vai pegar aqui em nosso modelo parecido com o ano de 2024, ou seja, a diferença que a gente vai botar entre o FCO e o FCL vai ser 88% do CAPEX. Observe aqui na planilha que eu já multiplico por 0,88 esse valor do CAPEX estimado pela própria Petrobras nesse valor de 18,5 bilhões de dólares. Bom, dessa forma a gente consegue chegar nesse fluxo de caixa livre de apenas 16,5 bilhões de dólares para o ano de 2025, o que seria o pior FCL desses 5 últimos anos aqui, né? Bom, agora fazendo essa estimativa dos dividendos, como é que a gente faz? É só pegar o fluxo de caixa livre que está em dólar, multiplicar pelo dólar médio estimado aqui, que em nosso modelo eu coloquei de R$ 5,70. Observe que nesse ano de 2025 o dólar ainda não atingiu esse valor, está sempre acima disso. Está chegando agora em 5,75, né? Mas ainda não chegou em 5,70 e a gente está colocando como uma média para o ano de 2025, R$ 5,70. Então é um valor bem ok, não está nada otimista. Ou seja, com isso, o fluxo de caixa livre em reais fica de 94 bilhões. E aí você pegando 45% disso, vai dar um montante do dividendo de 42,4 aqui basicamente bilhões de reais, dividindo pela quantidade de ações elegíveis, você encontra o dividendo estimado bruto de R$ 3,29, o que está dando 9,6% de dividend yield bruto estimado nessas cotações atuais de R$ 34,26. E aí, se a gente chegar em nossa planilha gratuita de preço teto projetivo para 2025, colocar esse fluxo de caixa livre projetado de 94 bilhões, e aí a gente vai pegar aqui e tirar o payout, vai encontrar esse dividendo por ação, que na célula aqui eu já multiplico por 0,95, retirando aí 5% para imposto de renda, porque a Petro também paga algum JCP, então fica ali um dividendo por ação estimado líquido de R$ 3,12, o que está gerando hoje um dividend yield de 9,12%. E aí, se a gente exigir 9%, o preço teto é de R$ 34,72. E a margem de segurança é positiva por 1,3%. As cotações atuais são de R$ 34,26 para as ações PETR4. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like e eu te peço também, se inscreva no canal Dividendo Complementar para a gente ganhar relevância aqui no YouTube. Muita gente que assiste meus vídeos sobre a Petrobras
não se inscreve no canal. Então eu peço para você aí que gosta e acompanha, investe em Petro, se inscreve no canal Dividendo Complementar, que a gente está sempre cobrindo aqui as novidades da companhia, os dividendos principalmente da Petrobras. E temos também a nossa planilha de preço teto gratuita, pessoal. E aí você pode clicar aqui em cima que vai abrir sem enrolação essa planilha de preço teto aqui, que tem duas abas aqui embaixo, 2024 e 2025. Então você pode clicar aqui em 2025 para pegar os valores mais atualizados referentes a este ano. E claro que se você quiser mais conteúdo da gente, temos também o clube de membros, que você pode se associar aqui por apenas R$ 4,99, sem muita obrigação de ficar muito tempo. Você assina e cancela quando quiser. Você pode vir aqui nessa playlist chamada Vídeos para Membros e clicar e dar uma olhada pelo menos aqui nas descrições desses vídeos para saber se alguma coisa te interessa. Observe que o mais recente foi sobre a Copel, mas a gente também tem sobre a BRB11, sobre o próprio Banco do Brasil, BB Seguridade. Tem vídeo sobre várias coisas aqui, inclusive sobre dividendos sintéticos, venda coberta de calls, são esses dois primeiros vídeos aqui. E tem muitas outras coisas também no nosso clube de membros, pessoal. Tem o Telegram, tem as postagens exclusivas, tem a planilha da independência financeira, com uma planilha à parte, tem uma outra planilha também que eu coloquei só para os membros, enfim, tem muita coisa, tudo por apenas R$ 4,99. Eu acho que vale muito a pena. Eu me chamo Pedro, um grande abraço e até o próximo vídeo.